Antes de começar a parte pronta, e lembrando, você vai usar exatamente como eu vou colocar aqui e eu vou te mostrar como usar. E depois que você usar o esqueletinho, como você preenche. Tá, Léo, mas por que você colocou isso aqui? Olha, no Cotuca, a gente vai falar aqui Cotuca e Cotil. No Cotuca, esses são os pesos das disciplinas. Note que a redação ela varia entre 0 e 8 pontos. Então, no máximo que você pode tirar é 8 pontos. Por que você colocou isso, Léo? Para você ver que quem está te ensinando já fez várias vezes e sabe o que está fazendo. No Cotil agora, a redação ela tem um valor máximo de 10 pontos. Ano passado foi um caso atípico e a gente vai ver esse tipo de coisa. Quando muda a tendência, porque no Cotuca vai ser lá a dissertação. No Cotil até ano retrasado era, né? Agora mudou, ano passado foi narração. E como que eu lido com esse tipo de coisa? Eu vou mostrar exatamente como eu tirei 9 de 10 sem ter visto, sem implementar nada de específico de narração. Então eu não vou te dar nenhuma aula de narração, eu vou te mostrar o que fazer. Tanto no Cotuca quanto no Cotil. O que fazer para tirar essas notas aqui? Aqui eu deixei o número da página que você acha no edital do Cotuca em relação ao peso das matérias, inclusive da redação. No Cotil, atenção, ó, vai de 8 a 12 linhas no máximo. Então eles não querem uma dissertação mais. Eles querem algo conciso. Provavelmente uma narração de novo, uma carta, mas a gente vai discutir isso. Correção da redação no Cotil. É até 4 vezes o número de vagas. Então, se tem 40 vagas, eles vão corrigir 160. O que mais? Lembrando, tirou 0 na redação, não importa se você acertou todas as questões. É 0. Tá bom? Gente, atenção com o peso das matérias. Ó. Matemática são 12 questões. Então, 4 vezes 12, 48. Lá em português eu acertei 11, mas o peso é 3. 3 vezes 11, 33. Tá bom? Atenção com o peso. Então dá mais valor para matemática, mas aqui o tema é redação. A gente vai colocar aqui primeiro, basicamente, o que é a estrutura, para você entender o que você está fazendo. A gente está dando ênfase nesse vídeo para o Cotuca. Então vamos lá, você vai fazer uma introdução. E nessa introdução você vai apresentar o tema, a ideia central, e essa ideia central você vai conseguir explorar de forma fundamentada. Ela você vai usar no desenvolvimento. Aqui tem um pequeno exemplo. A desigualdade social no Brasil. Olha o jeito que ele colocou. Segundo dados da FMI, mas onde eu vou tirar isso? Eu não sei dados da FMI. Você vai lá no... a gente vai chegar... Isso aqui é só para mostrar como é a estrutura. Mas no nosso caso, de onde eu vou tirar isso? Do texto... Textos de apoio. Tá tudo lá e eu vou te mostrar como usar. Mas aqui, ele está falando de introdução. Segundo os dados do FMI, o Brasil possui a 9ª maior economia do mundo. Legal. Porém, a desigualdade social presente em nosso país mostra que essa posição esconde um grave problema nacional, a má distribuição de renda perante a população. Pronto. Então eu vou falar sobre a má distribuição de renda no meu desenvolvimento. Percebe que na introdução eu só dei uma ideia do que eu vou falar. Desenvolvimento. Isso aqui, gente, eu não gosto muito. Descrever argumentos e dados concretos. O que ele quer dizer com isso? O Brasil é um país que tem deficiência no sistema educacional. Você não pode jogar isso lá. Por quê? Dado concreto. Por causa disso, daquilo. Mas onde está isso, disso, daquilo? Texto de apoio. Você não precisa saber nada praticamente. Lembra, olha a minha nota. Eu estou fazendo dessa forma. Eu sempre faço para testar e passar para os alunos. É a parte mais extensa da redação? Normalmente tem 2 a 3 parágrafos. Lá no Cotuca você vai ter umas 30 linhas. Então, 2 parágrafos pelo menos. Cumpre o que prometeu na introdução. Você não falou que ia falar da distribuição de renda?
Se você falar de outra coisa, não ficou coerente, não ficou coeso. Você vai ter uma nota baixíssima se você falou que na introdução, vou falar da má distribuição de renda. Chega aqui e você fala sobre o esporte. Não tem coerência. Falou de distribuição de renda, é o que você vai discutir então. Mas como que eu vou discutir? Usando os textos de apoio, gente. Esse momento, pessoal, não é a hora de você dar solução ainda. Você vai usar dados estatísticos. Dados e estatística. Me dá onde, Léo? De novo. Repete comigo. Texto de apoio. Como você tirou nota máxima, Léo? Texto de apoio. Léo, vale muito? Pelo menos 25% da prova. Mesmo que você fizer uma redação nota 1000 Enem, você vai tirar lá 75% de 100, porque 25% texto de apoio. Então vamos usar ele. Mostre que o problema faz sentido. Se você está falando da má distribuição de riqueza, por que você acha que é mal distribuído? Qual que é o impacto que isso causa? Sempre, sempre. Quando você afirmar alguma coisa, você vai escrever por que isso? Devido àquilo. Se por um lado isso, por outro aquilo. Percebeu? Você está desenvolvendo o problema. Estude os principais pilares. Eu vou deixar um PDF aí com os principais temas. Saúde, educação, segurança e bem-estar. Que você tem que saber. Gente, preciso saber. Se eu não souber isso aqui, dá para ir bem? Dá. Eu não precisei porque, gente, texto de apoio. Mas e se eu souber? Pô, se eu tiver dado uma lida, pelo menos, eu já sei como o pessoal discute esses temas. Minhas palavras já ficam um pouco mais críticas. Porque é isso que ele quer, um aluno crítico, um aluno que sabe questionar. Conclusão. Qual que é o objetivo? Criar um desfecho. Aqui sim a gente tem solução. A gente vai criar um desfecho para o problema que a gente falou lá em cima. A gente não falou da má distribuição de renda, então você tem que usar e relembrar isso na conclusão. Isso a gente amarra o texto. Isso e o texto como um todo. Conectivos, porém, contudo, todavia, vai amarrando o texto como se fosse um médico fazendo sutura no meio dele. Mas para amarrar o texto inteiro, do começo ao fim, você tem que usar lá o tema que você mencionou na introdução, você retoma na conclusão. Tá bom? É aqui que vão apresentar soluções e sugestões para o seu problema. Aqui que a gente vai refletir. Os argumentos se tornam críticos e úteis. Se a distribuição de riqueza é ruim, qual que é uma possível solução? Você pode... Gente, não tenha vergonha. Eu acho que a solução... Lembra, eu pego minha solução do texto de apoio. É que aqui a gente não chegou nisso. Mas digamos que não tivesse. Eu acho que tem que dar o dinheiro do rico pro pobre. Acabou? Não. Por que você acha isso? Você falou que tem que dar o dinheiro do rico para o pobre. Você vai escrever por quê e de que forma. Diminuindo impostos dos pobres, aumentando impostos dos ricos. Não precisa ser uma verdade universal, precisa ser uma solução, uma sugestão, tá bom? Olha aqui embaixo. O governo criar mecanismos que diminuam a desigualdade social. Por que ele colocou isso aqui? Tá, mas como? De que modo? Por quê? Nunca deixe uma afirmação assim. Você sempre explica. Explica o que você está falando, tá bom? Beleza. Isso aqui, rapidamente, é a estrutura. Então, a gente tem lá, gente, na dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Léo, já entendi o que é isso. Agora você está pronto para a próxima parte. O que eu quero que você saia daqui? Com isso aqui. Isso aqui é nosso esqueletinho, gente. Fazendo isso aqui, você já vai tirar uma nota altíssima. Se você está atrasado, acha que não sabe redação, está por fora,
Você vai escrever é notório. Tudo que está de preto você vai copiar. Você pode até alterar algumas coisas. Por exemplo, ó, é notório que. Aí eu uso o tema. O que é o tema, gente? É sobre o que ele pediu para você fazer a redação. Traz divergências de opiniões, principalmente em relação a. Vou fazer referência a algum texto. Dentre tantos aspectos, destacam-se. O que eu vou falar? Argumento 1 e argumento 2. No desenvolvimento, tudo que tiver de preto é o esqueletinho, pode copiar. Você só vai mudar o que está de verde e vermelho. Cabe, e o que está de azul, né? Então o que está de preto você copia. Cabe mencionar que desenvolvimento, argumento 1 mais justificativa. Diante disso, por oportuno merece ênfase. Posto isso, e na conclusão, feitas as reflexões, percebe-se o quê? Dessa forma, entendeu? Copia essa parte preta e agora eu vou te ensinar como é que você usa o texto para preencher ela. Vamos lá, gente. Proposta de redação do último ano aí. Ou para quem tá vendo depois, 2024. Eu vou ler... Gente, eu já vou dar as dicas para você. Eu vou ler tudo isso aqui? Na prova eu posso dar uma passada. Mas o que me interessa? Isso aqui, ó. O tema. Toda a minha redação tem que girar em torno disso. O tema que ele quer... Sobre o que ele quer que eu fale? Ele quer que eu fale sobre o uso das redes sociais e seu impacto na saúde mental do jovem brasileiro. Me dá um monte de texto. Eu vou ler todos os textos? Não, gente. Eu já sei que eu vou falar sobre o uso das redes sociais e o impacto na saúde mental. Você pode ser a favor, pode ser contra. Como eu faço? Ó, tô pegando aqui. Texto 1, 2. Texto 1. O que tá mais fácil? Aqui, ó. Distanciamento físico é um negócio legal. Olha, afeta a saúde mental. Não tô falando sobre saúde mental? Legal. Talvez aproximação digital. Pronto, eu consigo fazer minha redação só com isso aqui. Só com isso aqui. Mas ela ainda... Eu quero que você atinja a nota máxima. Então vamos um pouco além disso. Eu vou dar uma olhada nos outros textos aqui, ó. Texto 2. Excesso... Aqui, ó. Excesso da rede social prejudica o sono. Tá. O uso das mídias... Prejudica... Eu tô lendo igual eu leria lá. Na última década, alguns estudos... Ó... Estudos demonstram que tempo demais nas redes sociais leva a uma menor quantidade e qualidade do sono. Beleza, vou usar isso na minha redação para encher lá. Depois que eu te mostrar o esqueletinho. Síndrome do FOMO. Fear of Missing Out. É um fenômeno psicológico relativamente novo. Mas o que é isso? Pode ser traduzido como medo de ficar de fora. Se caracteriza como uma patologia psicológica muito ligada ao uso frequente de celulares. Basicamente é o medo de ficar de fora. Síndrome... Tem que permanecer continuamente conectado. Gente, é só o medo de ficar de fora das coisas, então causa uma ansiedade. Mas, pô, ele já falou que causa ansiedade. Lembra que eu tinha visto aqui? Ansiedade afeta a saúde mental. Pô... Aquele medo de ficar de fora. Não tá mexendo com a saúde mental? Percebe como um texto conversa com o outro? Legal. Próximo texto aqui. Texto 4. Cultura do cancelamento. Qual o impacto? Tá, cancelamento virtual é um ataque surgido, que ganhou força, é um tipo de banimento. Tá, isso aumenta a depressão das pessoas, né? Então o que eu leria aqui? Você viu que eu pincei? Tudo que eu pintei aqui de laranja é o que eu vou potencialmente usar. Esses aqui em específico, eu daria uma lida, ó, porque é pequeno. Ó, os indivíduos ficam bastante expostos às plataformas tecnológicas e acabam adoecendo física e mentalmente. É comprovado cientificamente, vou usar tudo isso, que o uso abusivo do celular pode aumentar os níveis de ansiedade e agravar depressão. Vou usar tudo isso aqui. Aqui é comprovado cientificamente. Beleza, o resto eu só vou usar o headline aqui, o principal. Eu já estou usando os textos que ele deu, beleza, você não precisa ler tudo. Porque se você começar a ler tudo, imagina que você está aqui. Eu nem lembro mais o que é isso aqui. Olha que eu tiver no texto 4, eu nem sei o que eu estou lendo mais. Então você só pincela o que você acha que vai usar. Como que eu sei o que eu vou usar? Ele não está falando para eu falar sobre impacto da rede social na saúde mental? Eu pintei aqui o que mais ou menos tem a ver com isso.
Pronto, gente, pronto. Vamos lá. Então eu vou usar esse esqueletinho de dissertação aqui. É notório... Qual que é o tema, gente? Qual que é o tema? Aqui, ó, tá escrito, tema: o uso das redes sociais e seu impacto na saúde mental do jovem brasileiro. Então eu vou usar o tema. É notório que o uso das redes sociais, copia o resto, traz divergências de opiniões. Eu coloquei, traz diferentes opiniões. Por que divergentes eu mudei para diferentes? Divergentes eu falo, ó, argumento 1 é uma coisa positiva, argumento 2 é uma coisa negativa. Então são argumentos divergentes. Aí eu uso o argumento 1 aqui e o argumento 2 aqui. Beleza, tá feito. É uma ótima maneira. Aqui não, eu defendi que realmente o uso, o notório que, tema, o uso das redes sociais traz opiniões diferentes. Ou diferentes opiniões. Principalmente em relação a que referência eu vou fazer. Gente, ele está falando no próprio tema. Em relação ao quê? A saúde mental do jovem brasileiro. Beleza, você só copiou o tema basicamente até aqui. Traz diferentes opiniões, principalmente em relação ao impacto da saúde mental do jovem brasileiro. Só copiei. Dentre tantos aspectos, destacam-se. Aí vem meus argumentos. Lembra que eu coloquei no texto aqui, ó? Distanciamento físico, aproximação digital, saúde mental, afeta a saúde mental. Pronto. Dentre tantos aspectos, destacam-se o distanciamento físico e as consequências pela sua substituição. Ó, tem que tirar aqui. O distanciamento físico e as consequências da sua substituição pela aproximação digital e o aparecimento de novos problemas de saúde. Ó, já estou no argumento 2, no outro argumento, ó, problemas de saúde. Ó, tem o FOMO, problema de saúde no que tange ao sono, diminui a qualidade do sono. Então estou usando o texto. E o aparecimento de novos problemas de saúde, além da agravação de problemas já comuns, como a má qualidade do sono. Aqui, novos problemas, eu quero falar do FOMO. Aqui eu estou falando da qualidade do sono. Percebe, gente, que eu acabei de usar aqui dois textos, a qualidade do sono e o FOMO. O texto eu coloco no esqueletinho para encher ele, preencher. Desenvolvimento. Cabe mencionar que. Vamos lá, qual que era aqui? O distanciamento físico? Então vamos lá, distanciamento físico é causado principalmente pelo tempo gasto em celulares e computadores. Ou seja, se por um lado é uma maior aproximação digital, por outro é uma separação social. O que eu fiz? Eu só peguei esses dois aqui, aproximação digital e distanciamento físico. E falei, ó, tem um distanciamento físico enquanto você observa o fenômeno de aproximação digital. Então, beleza. Aí eu coloquei aqui em roxo, porque é uma coisa que eu gosto de colocar lá da matemática. Você pode falar com uma coisa, dois fenômenos, eles são diretamente proporcionais se eles aumentam juntos. Quanto mais eu como, mais gordinho eu fico, proporcional. Não é? E em relação à dieta? Quanto mais dieta eu faço, menos gordinho eu fico. Eu chamo isso aqui de inversamente proporcional. Então esse fenômeno, ó, por um lado é uma maior aproximação digital, por outro há uma separação social. Então observamos que são grandezas inversamente proporcionais. Você precisa colocar isso? Não. É que é bonito, fica elegante no texto. Diante disso, observamos o surgimento de novos problemas. Olha eu pegando aqui, ó, como a síndrome do FOMO, que seria a ansiedade e o medo de estar perdendo algum acontecimento. Da onde eu tirei isso? Do texto. Do texto aqui, ó. Medo de ficar de fora, medo de perder algum acontecimento. Diante disso, observamos o surgimento do FOMO, então. Pronto, ó, meu primeiro parágrafo, minha introdução está pronta. Meu desenvolvimento é isso aqui. O primeiro parágrafo tá beleza, vamos ver o segundo. Por oportuno merece ênfase. Por que eu coloquei desse modo? Porque quando você coloca desse modo, ou quando você quer uma ideia oposta, você coloca contudo, todavia e uma vírgula. Você está amarrando a ideia daqui com a ideia do parágrafo de cima.
fica coeso. Por isso que eu gosto de colocar desse modo. Mas por oportuno também pode ser se você está trazendo novas informações, que é seu argumento 2. Desse modo, merece ênfase. Eu não sabia o que colocar. Lembra meu argumento 1 ali, argumento 2? O que merece ênfase? Pode ser qualquer coisa aqui em cima, ó. Não estou falando da saúde mental? Não é meu tema? Merece ênfase o impacto na saúde mental, pois é comprovado cientificamente que o uso abusivo de celular pode aumentar os níveis de ansiedade e agravar depressão. Eu copiei, gente. Olha, eu copiei. É comprovado que cientificamente aumentar os níveis de ansiedade e agravar a depressão. Eu copiei. Ah, mas não tem problema não. Você tem que pensar que o examinador está lendo isso aqui e ele meio que finge, entre aspas, que ele não conhece esses textos de apoio. Esses textos são só para você, você pode usar à vontade. Eu copiei esse de verde aqui, ó. O impacto da saúde mental, pois é comprovado. Beleza. Posto isso, observamos estudos que demonstram piora na qualidade e quantidade do sono. Da onde que eu tirei isso? Lembra que eu queria falar sobre sono? Estudos demonstram que leva uma menor qualidade e qualidade do sono. Então, uma piora. Eu usei isso aqui agora, ó. Você pode usar em qualquer ordem, do jeito que você quiser. Usa preferencialmente, gente, uma coisa conversando com outra. Se um texto estiver contradizendo o outro, esse fala coisa positiva e esse negativo, fala esse em um parágrafo e esse em outro. Se os dois falam positivo, aí você pode usar no mesmo parágrafo, porque você está conversando. Os dois textos conversam. Então, eu copiei a parte do sono. Observamos que estudos demonstram piora na qualidade e quantidade do sono. De novo, um roxinho, piora essa proporcional ao uso das redes sociais. Porque quanto mais eu uso rede social, mais piora meu sono. Por que em roxo? Porque não é obrigado você colocar isso. Essa questão do proporcional, ou você falar é uma dicotomia, tem dois lados, fica elegante, mas não é obrigatório não. Eu não coloquei naquela nota que vocês viram lá. Outro fenômeno, porque que... Ah, gente, faltou uma coisa aqui, hein? Tem que dar um espacinho aqui, ó, para começar um parágrafo. Sabe que a tia falava, tem que dar um dedinho aqui, ó? Toda vez que você começar um parágrafo, tem que dar um dedinho aqui. Aqui eu não tô dando porque tá dentro do mesmo parágrafo. Outro fenômeno relevante para o aumento da depressão é a cultura do cancelamento. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Tô pegando o texto 4, a cultura do cancelamento. Ela não fala que é um banimento devido a alguma atitude que foi considerada errado, algum posicionamento. Peguei e joguei lá. Eu não tenho que trazer de casa, não. Outro fenômeno relevante para o aumento da depressão é a cultura do cancelamento. Um tipo de banimento em decorrência de alguma atitude ou posicionamento considerado errado. Peguei do texto 4 isso aqui. Eu não trouxe de casa. Eu não inventei. Tá bom? Percebe como eu uso o texto? Lá na conclusão agora, você vai escrever aqui, ó, feitas as reflexões, diante do que foi discutido, qualquer coisa nesse sentido. Por fim, vírgula. Lembra, isso aqui não é um curso de redação. É para tentar salvar quem está perdido e tem que descobrir como encarar a prova do Cotuca. Feitas as reflexões, percebe-se que o uso das redes... Ó, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Retoma a tese, porque você amarra o texto. Qual que era a minha tese, gente? Aqui. Vou retomar ela. Você faz o leitor lembrar do que você estava falando. Percebe-se que o uso das redes sociais tem impacto na saúde mental do jovem brasileiro. Para não ficar copia e cola, eu coloquei de forma clara e evidente, corroborado por estudos científicos. Nós não usamos estudos científicos aqui, ó, comprovado cientificamente. Então pronto. Dessa forma, lembrando, retomei a tese. É o que eu tinha falado lá na introdução.
Dessa forma, agora vem possíveis soluções. Você não pode fazer um texto desse e deixar no ar. Dá alguma solução, não precisa ser perfeito, mas tem que ser alguma coisa que faça sentido. O que eu coloquei? É imperativo um certo controle, vírgula, seja por parte dos pais, seja pelo próprio jovem, do tempo gasto nas redes sociais. Ué, por que eu coloquei essa solução? O que ele falou aqui, ó? O uso das redes sociais e seu impacto na saúde mental. Significa que o uso dessas redes sociais tem impacto na saúde, então tem que controlar um pouco esse uso. Ó, é imperativo um certo controle, seja por parte dos pais, seja pelo próprio jovem, do tempo gastos nas redes sociais. Bem como que, qual que era meu outro argumento lá? Ó? Distanciamento físico, as consequências, aumento da depressão. Aí você aumenta a aproximação digital em detrimento disso, o que causa o quê? O FOMO. Percebe como uma coisa liga na outra? É imperativo um certo controle, seja por parte dos pais, seja pelo próprio jovem, do tempo gasto nas redes sociais, bem como de uma maior aproximação física. Eu não usei distanciamento físico aqui no meu texto? Então qual que é uma solução? Se o distanciamento físico é um problema, a solução é a aproximação. A aproximação física dos familiares e colegas, com o objetivo de diminuir a ansiedade, não quero resolver o problema, e preservar a saúde mental. Nunca escreve e deixa. O Brasil é grande. Mas por quê? Grande por quê? Ah, porque as dimensões dele é tal, tal, tal. Porque ele é o maior país da América do Sul. Entendeu? Explica, sempre explica. Sempre explique. Pois nos concentramos mais no tempo presente, melhorando inclusive a qualidade do sono. Retomei até o problema do sono. Percebeu? Então o que eu quero que você leve daqui? Uma redação igualzinha a essa? Não, não necessariamente. O que eu quero que você leve daqui, pessoal, é o esqueletinho. É isso aqui. Isso aqui. Você já tem que estar decorado para você copiar no seu texto lá. Percebe que tudo que é preto aqui, ó, eu só copiei praticamente? Ah, posso mudar divergências por diferentes? Pode. Mas basicamente eu copiei o preto. O verde são os argumentos que eu usei. Percebe que eu falei do tema no início e falei do tema no final? Percebe que isso aqui me fez escolher dois argumentos? Mas quais dois argumentos? Você que escolhe, ó. Pode ser distanciamento físico, aproximação digital, a afetação da saúde mental, as síndromes que ele comentou, a cultura do cancelamento. Usa qualquer um, não precisa ler o texto inteiro. Você pode falar até uma parte histórica, ó, em 2000 foi quando surgiram as redes sociais e pá. Pode, brinca, usa o texto como que você quiser, mas pincela ele. Ó, eu posso usar isso e isso, então você lê esse e esse. Não precisa ler o resto. Entendeu? A importância aqui é usar o texto. E como que eu uso o texto? Preenchendo o meu esqueleto. Aqui já tem o esqueleto. Então, se você não treinou redação, você está aí perdido, use esse esqueleto. Eu uso ele para tirar nota máxima. O que está de verde, você preenche com os textos de apoio. Percebeu? Isso aqui é o efeito. Por quê? Porque tem que explicar. Se você afirmou alguma coisa aqui, ó, no próprio texto tem justificativa. Mas, diante disso, explica. O que acontece? Percebe que fica muito mais fácil produzir um texto do que você chegar lá e olhar para um papel em branco? Decora esse esqueminha. Tem outros? Tem, mas se você está perdido na semana de prova, decora esse que vai dar certo, vai dar bom. Desenvolvimento. Você retoma os argumentos aqui, ó. Argumento 1 e argumento 2. Pô, agora ficou coeso, ó. Tá ligando. Percebe como esse esqueleto é maravilhoso? E no fim você retoma a tese, ó. Pronto, agora amarrou o texto inteiro. E além disso, você deu soluções. Baseado no que é o problema do tema. Entendeu, gente? Se for muito para você isso, só decore isso aqui. Decore isso aqui e preenche
o que está de verde com os textos que ele der da melhor forma que você puder. Uma nota alta você tira. Aqui só foi um exemplo do que eu fiz agora. Não é essa que eu entreguei lá no dia, mas foi uma parecida. E vocês viram que foi nota máxima. Então, gente, leva a sério. Essa redação aqui vai salvar você, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.